Eu estava esquecendo de gravar aqui também. Então, o resumo dessas 5 acusações até agora é essa. Uma coisa vai levando a outra, perceba, é uma escala, né? Então, quando a gente prega o evangelho puro e simples, o Espírito Santo mesmo vai trabalhar isso no coração das pessoas e levá-las a uma verdadeira conversão. Então, a negação da suficiência da Escritura leva a uma ignorância a respeito de Deus, que leva a um fracasso em reconhecer o estado do homem, né? E que leva, portanto, a uma ignorância do que é o Evangelho. Então, a gente vai ver um Evangelho que busca resgatar, um resgate social, né? Um Evangelho que prega a inclusão, um Evangelho inclusivo, né? O Evangelho é inclusivo na medida que Deus busca pessoas em todos os lugares, mas ele não é inclusivo no sentido de aceitar as pessoas da forma que elas são, porque o Evangelho provoca mudança, o Evangelho traz restauração, o Evangelho traz arrependimento, a metanoia, que o pastor acho que falou sobre isso na terça ou no domingo, não sei, né? É sair do seu estado para um estado novo, de mudança mesmo, de transformação. E, por fim, vai nos levar a compreender que a abordagem do Evangelho deve ser única e exclusivamente apresentar o plano de salvação. E nada mais que possa vir de homens, de estratégia de homens. Então, dito isso, a gente entra na 6ª acusação, que é uma falta de disciplina eclesiástica amorosa e compassiva. Então, esse assunto é um assunto que traz muita controvérsia ainda nas igrejas, sobretudo igrejas que têm um núcleo familiar muito grande, né? Porque isso acaba se tornando mexer no vespeiro, quando tem que se disciplinar alguém. Porque se for alguém de uma família que tem destaque na igreja, às vezes essa família tem presbíteros no conselho, eles vão mexer os pauzinhos ali para evitar essas situações. Porque, infelizmente, é uma questão política e nós temos sujeitos a isso, né? O nosso sistema de governo é um sistema de governo muito bom, mas, lamentavelmente, pode haver distorções, não é perfeito. Porque tem homens envolvidos, né? Então, nós vamos ver, às vezes, as pessoas atuando para evitar essa disciplina. E, por outro lado, também, às vezes, essa disciplina peca por ser uma disciplina que não preza por esses aspectos que estão aí, eclesiástica, amorosa e compassiva, né? E vira uma disciplina de acusação, simplesmente, uma disciplina de expor, simplesmente, a pessoa. Então, nós temos esses 2 extremos que acabam afetando essa situação da disciplina, que é algo que precisa ocorrer dentro da igreja. Afinal de contas, nós, como corpo de Cristo, precisamos zelar pela saúde desse corpo, não é? E dentro do que a gente se vê hoje em dia, num quadro geral de igrejas, lembrando que o autor do livro fala da realidade dele, como eu disse semana passada, nos Estados Unidos, mas que, de certa forma, a gente vê isso acontecer nos nossos dias. Essa 6ª acusação é essa, uma falta de disciplina eclesiástica, amorosa e compassiva, né? Que é o que a gente tem, infelizmente, enfrentado em alguns momentos e que a gente vai trabalhar um pouquinho sobre ela hoje. O texto que eu coloquei aí está em Gálatas 6:1. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, essa instrução de Paulo à igreja de Gálatas, o pastor tem trabalhado aí o livro de Gálatas, né? Certamente ele vai passar por isso mais à frente. Mas traz essa... Depois vamos trabalhar mais 2 textos, mas esse inicialmente, essa advertência, essa exortação, essa ordem para os irmãos daquela igreja, dizendo que se alguém for surpreendido em alguma falta, ou seja, se alguém for de fato pego em algum pecado, né? E hoje, obviamente, irmãos, que a gente precisa entender aqui esse conceito de pecado, porque todos nós
estamos sujeitos ao pecado e vamos pecar e somos levados ao arrependimento, né? Nós estamos falando aqui de um pecado que se torna público, que traz escândalo para a igreja, traz escândalo para o corpo de Cristo, né? E traz essas consequências. Então, notadamente, às vezes é um adultério, alguém que é pego desviando recursos na igreja, né? Então alguém vai comentar, olha, o fulano é da igreja, né? E está fazendo isso. Então esse tipo de coisa que chama mais atenção é que não pode ser ignorado, né? Ou um casal de namorados que estão envolvidos sexualmente dentro da igreja, né? E de repente tem esse conhecimento disso, não se toma nenhuma providência, enfim, essas situações todas aí. Então ele diz que se alguém for surpreendido em alguma atitude assim, nessa falta, ele diz, vós que sois espirituais, né? Talvez ele esteja se dirigindo aqui mais diretamente à liderança, corrigi-o com espírito de brandura e guarda-te para que não sejas também tentado. Então, ou seja, duas ações. Primeiro, correção, a partir do momento que são espirituais, e, no segundo momento, se guardar para que também não caia, não é? Agora, essa correção, ele coloca aí, ela deve ser feita com brandura. Nós colocamos aí abaixo a questão do que significa ser corrigido com brandura. Nós vamos entrar nela daqui a pouquinho. Mas a questão da disciplina hoje, como eu disse, ela tem sido evitada por motivo, às vezes, de não se causar aborrecimento aos irmãos, né? Então, não vamos mexer com isso, porque a família tal pode se sentir prejudicada, porque esse negócio de família, né, irmãos, é muito interessante, porque as famílias podem brigar à vontade entre si, né? Às vezes a reunião de família é aquela confusão, um discutindo com o outro, mas se alguém de fora falar mal de alguém da família, parece que todo mundo se une em torno disso aí. Então, às vezes se evita, né? Não vamos causar esse aborrecimento. Ou então, pelo que tem sido bem nefasto nos nossos dias, né? Aquela ideia de não julgueis. Quando, na verdade, distorcendo o texto bíblico, essa história de não julgueis, porque na Bíblia diz que nós precisamos julgar com reto juízo. Então, não é simplesmente não julgueis. Então, a gente não pode se firmar nisso para ignorar. Isso é muito comum em rede social hoje, né? Alguém faz alguma besteira aí nesse mundo conhecido aí, chamado mundo gospel, aí você publica algum meme, aí algum irmão vai comentar, já vem milhares de outros dizendo não julgueis, não julgueis, não julgueis. Mas a verdade é que não é isso que a Bíblia diz, né? Nós devemos julgar com reto juízo. Então, essa disciplina, ela precisa ser praticada porque ela é recomendação bíblica. Esse versículo por si só deixa isso bem claro, né? Então, o texto de Gálatas diz, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o. É uma ordem, é uma determinação. Então, nós não temos a opção de não disciplinar. Nós temos o dever de fazer, mas nós temos algumas considerações a observar em relação a isso. A forma que essa disciplina deve ser feita é com espírito de brandura. E aí eu fui buscar o significado dessa palavra traduzida como brandura, para a gente ter noção do que é isso. Ela vem da palavra prautez, que significa gentileza, suavidade, delicadeza. E ela é uma variante da palavra praotez, que significa propriamente temperado. E aí que fica bem claro o significado. Então, exibe uma combinação de certa força e, ao mesmo tempo, de reserva, né? A gentileza. Então, é uma força na mansidão. Pode parecer contraditório, mas o que significa isso? Você evita uma aspereza desnecessária, mas sem que com isso comprometa ou te faça ser muito lento para usar a força necessária. Então, acho que fica muito claro, quando a gente vai buscar esse significado, eu coloquei aí na tela a fonte da pesquisa, né, o Strong's Greek, para quem se interessar, porque ele vai deixar bem claro isso. Então, quando Paulo diz, olha, corrigir com espírito de brandura, ele está dizendo o seguinte, se não for necessário ser áspero nessa correção, não seja.
mas não seja passivo também o suficiente para comprometer ou para fazer com que você tarde muito em usar a força necessária. Nós vamos ver em outros textos mais para frente, talvez uma gradação disso. Então, para nós, irmãos crentes, a mansidão, que é um fruto do Espírito e que tem a ver com essa brandura, ela é, conforme Gálatas 5:23, um fruto do Espírito, ela nunca é algo que é realizado apenas humanamente falando, algo que seja simplesmente biológico, mas é algo que vem do Espírito. Porque não é fácil fazer esse conceito que está na tela de vocês aí, né? A aspereza desnecessária sendo evitada, mas ao mesmo tempo sem permitir que isso comprometa a necessidade de uma força necessária. É a mesma forma que a gente tem que lidar com os nossos filhos na disciplina. Né? Tem esse mesmo conceito, essa mesma ideia. Mas, como eu disse, tem outros textos que nos ajudam a compreender melhor essa situação. E, seguindo, o outro texto está em Mateus 18, 15 e 17. Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, esse texto dá uma gradação do que é essa correção com brandura. Porque ele vai dizer o seguinte: se o teu irmão pecar contra ti, ou seja, se você tiver algo, não só aí, no caso, pode dar a ideia de algo pessoal, mas trazendo para a realidade da igreja, se a gente sabe de alguma coisa, se a gente sabe que o irmão está em pecado e não demonstra arrependimento, insiste nos seus atos, Deus está dizendo que é nossa obrigação arguí-lo. Ou seja, nós devemos ir até ele e exortá-lo. Irmão, por que você está fazendo isso? Eu estou sabendo. Eu tenho confirmação de que você está agindo dessa forma, independente do que seja o erro. E eu estou aqui como seu irmão para buscar resolver isso com você, para te trazer o arrependimento, para te mostrar que biblicamente você está errado. Você precisa se quebrantar, né? Se arrepender. Aí, se tá dizendo assim, se ele te ouvir, você ganhou o seu irmão, ou seja, você evitou algo mais sério, algo de proporções mais sérias, você conseguiu levá-lo ao arrependimento. Se for algo pessoal, que ele tenha contra você, se ele está te defraudando alguma coisa, a mesma coisa você deve procurá-lo pessoalmente, conversar com ele. Se ele te ouvir e se arrepender, você ganhou o seu irmão, você resolveu aquilo ali de forma pacífica, como deve ser. Porém, o texto diz que se ele não te ouvir, você deve insistir, mas agora através de 1 ou 2 testemunhas. O detalhe interessante é que essas testemunhas, elas não são necessariamente favoráveis a você, no caso de algo pessoal, como eu disse. Você não está levando essas testemunhas lá para que elas sirvam de testemunha de acusação contra esse irmão, mas que elas sirvam como espécie de árbitros naquilo ali. Para que elas possam ouvir você, possam ouvir a outra pessoa. E aí sim, porque de repente, se tratando em coisa pessoal, pode ser que você esteja errado na sua percepção, não é? Porque você também não é perfeito, de repente a avaliação que você está fazendo tem que estar errada, e essas testemunhas vão poder avaliar isso e dizer, olha, irmão, é você que está errado no caso, não é o irmão fulano. Mas se for um caso de um pecado público, geral, não for nada pessoal, essas testemunhas vão estar ali para reforçar essa ideia e levar essa pessoa ao arrependimento, não é? Para que essa pessoa tenha essa percepção do que está fazendo. Então, isso requer muita oração também antes, para que Deus te dê as palavras corretas, não é? Então, o texto vai dizer que, a partir daí, toda palavra se estabeleça. As coisas entrem nos conformes a partir dessas testemunhas, não é? Porém, se ele não os atender, vamos dizer, a brandura está sendo exercitada. A mansidão, a falta de aspereza desnecessária. Mas chega um momento que você não pode ser lento para agir com a força que se deve agir. Então ele vai dizendo, olha, se isso não resolver, você tem que fazer isso público à igreja. É a nossa obrigação.
Mas isso é um negócio muito delicado, porque às vezes a gente não quer se envolver nisso, né? Às vezes a gente mesmo tendo certeza, tendo como provar, às vezes prefere ficar calado, esperar que outra pessoa se levante, porque a gente não quer ser a causa disso, né? A gente prefere se ocultar. Isso também acaba se tornando um pecado de omissão. Na minha visão, posso estar enganado, se eu tiver, o pastor depois diz aí. Então, a ideia, a partir disso, diz a igreja, é um novo passo. Então, o irmão continua rebelde, ele insiste em permanecer no pecado e a igreja será comunicada, porque a igreja é um corpo, irmão. E o irmão em pecado é um membro doente. E o membro doente deixa esse corpo doente. Nós vamos zelar por isso. Né? Então, nós não devemos fazer isso também, como eu disse, no outro extremo. Né? Pular esses passos, pular essas etapas, já partir para uma exposição pública. Né? Ou ficar de picuinha em rede social, jogando indiretas, né? Ou fazendo fofoca na igreja, porque às vezes a gente não quer tornar isso público, levar ao conselho, para que o conselho tome as suas providências, mas a gente fica fazendo fofoca com os irmãos. Olha, você sabe o que o irmão está fazendo? O irmão está desviando recursos na igreja. Olha, eu vi o irmão e tirei foto até, eu não tirei, mas eu vi, tinha outras pessoas comigo, o irmão é casado, ou a irmã é casada, e eu vi ela saindo com outro irmão, com outra pessoa, com outro homem, com outra mulher. Então isso também deve ser definitivamente evitado, porque isso não é coisa de irmãos, não é coisa de crentes do Senhor Jesus. E a igreja então vai tomar providência. Porque, como eu disse, um membro doente deixa o corpo doente. Só que o texto não para por aí. Se ele recusar ouvir também a igreja, considera como gentio e publicano. Quem era gentio e publicano naquele contexto? O gentio era todo aquele que não pertencia ao Israel. Todo o povo fora das fronteiras de Israel, israelitas, né? O povo da aliança, era considerado gentio. Nesse contexto do Novo Testamento, Paulo está se referindo a todo aquele que, ou melhor, o texto aqui do Evangelho de Mateus está se referindo a todo aquele que está fora do contexto da igreja. Então, se a pessoa se recusou a ouvir todas essas etapas, insiste no seu pecado, ela deve ser considerada como alguém que está fora da igreja. E o publicano aqui era um cobrador de impostos e ele era muito mal visto naquele contexto porque ele era meio que associado a Roma, né? Um império estrangeiro que dominava sobre eles, que feria o senso nacionalista dos israelitas e cobravam impostos abusivos para tirar uma parte para eles. Né? Então os publicanos eram ricos e eram mal vistos. Então, ou seja, se passar todo esse processo e essa pessoa não ouvir a igreja, ele deve ser considerado como gentio e publicano, ou seja, ele deve então ser excluído, infelizmente, às vezes é necessário fazer isso, do rol de membros de uma igreja. Né? O outro texto, para fechar esse assunto, é o de Tiago 5, 19 a 20, que também é muito usado, que diz: meus irmãos, se alguém entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele, cobrirá multidão de pecados. Obviamente que a gente não vai entender isso aí literalmente, no sentido de que a pessoa que está salvando aquele pecador da morte e nem cobrindo a multidão de pecados dele, mas ela está sendo um instrumento de Deus para levá-lo a essa reflexão e ao arrependimento. E será coberto o seu pecado, porque ele, voltando ao caminho normal, a sua fé em Cristo vai cobrir essa multidão de pecados, vai convertê-lo desse desvio de caminho, vai colocá-lo de volta na rota e, consequentemente, ele vai ser salvo da perdição e da morte eterna. Então, mais uma vez, nós vamos ver aí a nossa obrigação de não nos omitirmos, mas de exortar o irmão que sabemos que claramente está em pecado, mas sem nos esquecermos daquele item que está lá no início, vigiando para que nós também não caiamos, né? Para que nós também não cedamos às tentações, para que nós também não sejamos motivos de escândalo. Então, nós vamos ser, nesse caso aí do último texto, um instrumento de Deus para trazer de volta ao caminho esse irmão.
Não é? Então, nós vamos terminar aqui esse assunto, vou abrir aí para os irmãos opinarem, e depois nós vamos entrar, a partir do que a gente viu, o que a gente deve trabalhar, então, como igreja, para evitar essas acusações. Fique à vontade aí. A gente tem compreendido, à luz do que os autores estabelecem aí, que essa questão que o senhor está tratando aí, ela é de extrema relevância, tendo em vista que ela visa a pureza da igreja, né? E a gente sabe que uma das características da igreja verdadeira é essa aí que o senhor está tratando, da correta aplicação da disciplina. Mas o que acontece muitas vezes é exatamente isso aí que o senhor frisou, o senhor pensou aí, com relação àquelas pessoas que tomam conhecimento de algum erro por parte de um irmão, e aí o que acontece? Elas chegam até o pastor e comentam com o pastor acerca do problema. E à primeira vista, a intenção da pessoa é boa. Mas depois, quando você chega para ela e fala assim, ó, você sabe que nós somos presbiterianos, nós estamos dentro de um sistema onde a aplicação da disciplina é feita pelo conselho, mas não sem antes que haja uma denúncia por escrito, tendo em vista que esse negócio de disciplinar é coisa séria. Aí a pessoa fala assim, não, pastor, mas eu não quero me envolver com isso, não. Então, aquilo que parecia ser algo saudável por parte dela a princípio, nada mais é, muitas vezes, o interesse dela de expor a pessoa, sabe? E de ficar nesse leve trás, nessa fofocaiada, coisa do capeta. Então, o que é isso? Por que a pessoa acha assim? Eu penso, particularmente, que isso aí primeiro, um gesto que demonstra uma profunda falta de amor para com a igreja do Senhor e para com o irmão, para com as coisas de Deus e para com o irmão, é falta de amor, a pessoa que age assim, né? Que é fruto da covardia, que é a carnalidade. Né? A pessoa, ela prefere demonstrar essa carnalidade e essa covardia, essa falta de amor, a ver realmente a questão ser tratada para a glória de Deus e edificação. Né? E a gente sabe perfeitamente que realmente a questão da disciplina, ela restaura aquele que realmente se sujeita a ela. É uma coisa assim, é de Deus mesmo, é uma coisa muito profunda. Só quem já participou desses tipo de processo sabe, ou já se sujeitou a isso, porque todo mundo está sujeito a isso, todo mundo erra, né? Sabe o bem que isso causa para a igreja dentro desses moldes que o senhor colocou aí com amor, com brandura, sem expor a pessoa, porque a questão não é expor a pessoa, é tratar o pecado da pessoa, né? E eu agradeço aí a maneira que o senhor está conduzindo mais uma vez aí o estudo acerca de um assunto tão sério, tão espinhoso, né? Obrigado. Obrigado, senhor. Mais alguém, queridos? Isso é sempre desgastante, né? Eu estou na Igreja do Glória, sei lá, 40 anos, desde criancinha. E já vi algumas coisas acontecerem nesse sentido, e é sempre muito triste, muito desgastante, porque envolve toda essa questão. Às vezes é uma pessoa que a gente ama demais, que a gente gosta muito, mas que não vigiou, que caiu, isso vem a público, tiveram que disciplinar. Fica sempre alguma rusga. Às vezes, como eu disse, a questão familiar, nesse caso, ela é muito delicada, porque a família fica... toma as dores daquilo ali, ou toma aquilo como algo pessoal e, às vezes, não enxerga aquilo como um bem para aquela pessoa. Né? Não enxerga a igreja se preocupando com aquela pessoa, em restaurar aquela pessoa, mas toma isso como algo pessoal, fica chateado e sai da igreja. Né? Às vezes também porque, de repente, a liderança da época não soube agir de forma bíblica, como a gente viu aqui, com essa brandura necessária. Então, como eu não estava no conselho, eu não posso trazer detalhes, a experiência que eu vejo como membro da igreja na época é algo muito triste. Mas, ao mesmo tempo, é algo muito gratificante quando a gente percebe que essa disciplina foi conduzida da forma que tem que conduzir e gerou o resultado que tem que gerar, que é o arrependimento. E a pessoa é restaurada daquilo ali e aquilo passa posteriormente, porque
a promessa que nós temos é que os nossos pecados, uma vez perdoados, né, eles não ficam latejando na nossa mente, no nosso coração. Não tem acusação mais, não é? Então, a pessoa consegue depois trilhar um caminho e ser bênção na vida da igreja, né? E ser curada do seu pecado, de todo o trauma que aquilo gerou. Mas muitas vezes nós negligenciamos isso ou partimos para o outro extremo, como eu disse, que é tratar isso a ferro e fogo, né? Com acusações, com excesso de rigidez. Né? Eu volto a dizer, a gente deve agir assim com os filhos da mesma forma, porque se é necessário disciplinar, você precisa fazer isso com brandura, né? E mostrando o caminho. Você não pode fazer isso, não pode pegar aqui, não pode agir dessa maneira. E ele vai te ouvir. Se ele não for te ouvindo, é imposição que você haja com mais rigor, com a força necessária. Mas, enfim, é um assunto que a gente precisa pensar a respeito. Como o pastor disse, ficar evitando essas situações. Porque se você procurar o pastor, mas aquela história, né? Não sei quem vi, não sei quem falei, ou alguém me contou, né? Ah, pastor, alguém me contou que o fulano estava lá fazendo não sei o quê e tal. Irmã, mas você tem como comprovar? Ah, não, alguém me contou. Às vezes é ela mesmo que viu e poderia, mas ela não quer se envolver. A gente tem uma visão bíblica disso, não só para a liderança, porque eu acho interessante trazer isso para a igreja, porque não é um assunto para a liderança, mas para a igreja, entender como funciona e a necessidade dessas coisas. A gente espera realmente que a gente não precise passar por isso, porque é sinal de que estamos todos aí caminhando, mas se algum momento for necessário, a gente precisa ter essa visão de que ao fazer isso, nós não estamos querendo marcar alguém, mas nós estamos amando essa pessoa a ponto de nos preocuparmos com esse desvio e trazê-la de volta a comunhão como corpo de Cristo que é, porque nós somos igreja. E aí nós vamos trabalhar isso agora, que é Marcas de uma Igreja Saudável. Hoje é uma introdução sobre isso. Ô, Wilson. Fala. Wilson. Pode falar, Tia Bia. Rapidão aqui, filha. Hoje, a gente vive num mundo que as coisas, tudo é nada a ver. Tudo é muito aceitável, né? E tudo normal. Então, a gente que tem o Senhor Jesus como nosso Salvador, a gente tem que nos policiar com essas coisas para não aceitar o que é pecado como normal. Saber distinguir que o que está na palavra de Deus, que Ele deixou escrito ali na palavra, é pecado. E talvez seja por isso que a gente não vê mais as disciplinas como era no passado, porque tudo ficou muito normal, e isso é triste. Sim. E entra nessa questão do não julgueis, né? Enfim, quem pediu a palavra em sequência? Eu. Tá me ouvindo? Sim. Tá. Esse assunto, eu concordo com tudo que foi falado e tal, e realmente acho que é uma coisa muito delicada. Também concordo com a Tia Bia, que a gente não tá... a gente tá vivendo um mundo em que tudo é muito relativizado, tudo é muito normal. Mas toda vez que eu penso sobre isso, eu me preocupo muito com essa questão dessas coisas que são tidas como escândalo, porque a gente está meio que viciado em pensar que algumas coisas que são tidas como escândalo porque elas trazem consequências que podem ser mais graves ou mais drásticas e tal, e aí a gente sempre tende a ficar sempre atento a esses mesmos pecados, essas mesmas coisas que trazem essas consequências que publicamente são mais sérias, digamos assim. Só que eu me preocupo muito com outras coisas, com outros pecados que a gente tende a relativizar, a dizer que é menos ou mais sério. Por exemplo, sobre a questão de fofoca, sobre a questão de mentira, porque eu vejo que isso também atrapalha o corpo e atrapalha a igreja. Só que eu vejo que no contexto da igreja, essas coisas elas são meio que colocadas de lado, como se fosse algo normal, como se não fosse tão sério. E aí, essa semana, eu estava conversando justamente sobre isso,
sobre disciplina como pessoa que não é evangélica, mas que está começando a se interessar sobre o cristianismo e tudo mais, e a pessoa acabou me perguntando algumas coisas sobre disciplina, e essa pessoa virou para mim e falou assim, porque às vezes a gente conhece uns crentes que falam tanta mentira, mas tanta mentira que não dá para acreditar que é crente. Uhum. Só que aí, quando a gente vai trazer para o nosso contexto, que está dentro da igreja, e também eu sou da igreja desde que nasci, né? A gente não leva a sério isso também, sabe? Essas coisas que, teoricamente, são os pecados que a gente entende como menos graves, entendeu? Uhum. Então, eu me preocupo muito, assim, com como a gente tem tratado a disciplina e feito essa diferenciação entre pecados. Sim. Entendeu? Pecado não pode ser relativizado, na verdade, né? Isso é um erro, realmente, porque essa distinção de pecadinho e pecadão, muitas vezes ela existe nas consequências. Às vezes a pessoa que tem um hábito quanto mais de mentir, ela vai mentir, mentirinhas aqui e ali, não vai trazer tanta visibilidade, mas vai minando, como você disse, porque gera um mau testemunho. Ao passo que alguém que está em adultério, por exemplo, aí nossa, a celeuma toda, porque isso chama mais atenção, geralmente vai resultar num divórcio, etc. e tal. Mas eu entendo que nós temos que tratar as coisas de duas maneiras. Primeiro, a questão individual. Todos nós somos pecadores, mas o Espírito Santo trabalha isso na gente, a gente é levado ao arrependimento, a gente ora e resolve esse problema. Então, a gente peca, nós somos quebrantados pelo Espírito que vem, não nos acusa, mas nos confronta com o nosso pecado, né? E nos mostra que estamos errados, e nós somos levados ao arrependimento e resolveu a situação. E nós temos que tratar a coisa de forma geral. E, em geral, qualquer pecado que esteja, de fato, contribuindo para que o corpo e a igreja esteja doente, ele deve ser tratado dessa maneira. Então, se alguém mentiroso, e a gente sabe que ele é mentiroso, enfim, o que o texto diz? Você deve procurá-lo individualmente e conversar com ele e exortá-lo. Irmão, eu percebi que você andou falando algumas coisas, isso não é verdade, né? Você não acha que biblicamente você está errado? Sendo crente, sendo parte da igreja, você vai levar um mau testemunho, enfim, você vai fazer aquela conversa toda. Eu posso te garantir que talvez 90% de chance dele brigar com você e não reconhecer o seu erro, mas tem uma chance boa também, talvez estou exagerando aqui, mas o Espírito Santo trabalhar no coração dele e te usar para que ele seja levado ao arrependimento. Agora, se você sabe disso e é omisso, você está sendo pecado também por omissão, né? Então, nós vamos zelar pela saúde do corpo. E a saúde do corpo vai ser zelada nisso. Nós vamos observar isso de fato. Foi boa a sua colocação, porque a gente, às vezes, se preocupa com aquela história do elefante, né? Que é colocado no meio da sala ali, e à medida que o tempo vai passando, a gente acostuma com o elefante no meio da sala e não toma providências. Então, isso tudo, sim, deve ser levado em conta. Meu querido, mais alguma coisa sobre essa questão, para a gente tratar a questão da igreja? Já entro aí com as perguntas. Alguém falou? Pastor Cláudio. Pode falar, pastor. Com relação ao que a nossa irmã Lívia falou aí, é muito importante mesmo, sabe? Porque a gente tem mania de qualificar, né, a questão pecaminosa, mas nós estamos tão às vezes, a questão gira muito mais em torno de acostumar, sabe? Nos habituar com algumas coisas. Então, infelizmente, dificilmente deveríamos, tá? Dificilmente a gente vai ter uma pessoa procurando a liderança para falar assim, ô pastor, eu tô com um problema sério, tem um irmão que é dado a mentira aí, e eu já procurei ele para conversar sobre isso, e ele continua nas mentiras dele, está comprometendo a pessoa dele, né? A questão da igreja, como crente não deve ser dada a mentira, tal. Dificilmente a gente vai ver uma pessoa chegar à liderança da igreja com esse tipo de argumento, né? E muito menos vai encontrar irmãos que estão admoestando essa pessoa que está sendo dada a isso, sabe? Então, o que nós devemos fazer, irmãos? Como crentes que buscam, de fato, ser uma igreja
é genuinamente verdadeira, bíblica. Se você tem conhecimento de um irmão que é dado a mentira, um irmão que é dado a suborno, um irmão que é dado a qualquer prática ilícita, um irmão que é dado a pornografia virtual aí, um irmão que é dado a vício de jogo. E aí você fala assim, mas o que você usa como critério para uma pessoa viciada no jogo? A partir do momento que o tempo que ela se utiliza disso compromete o bem-estar dela e da família. Ela precisa ser tratada. Então, veja bem, o presbítero Wilson leu aí e busca, a princípio, a restauração da pessoa. Então, é uma preocupação, a princípio, com a pessoa. Quando a gente trata só os pecados graves, a gente está preocupado com a denominação, com a imagem da igreja, sabe? E não é isso. É a pessoa. E a pessoa é parte da igreja, consequentemente. Então, é um gesto de amor para com a pessoa. Então, seja nas mínimas coisas. A gente precisa trabalhar nessa perspectiva. Tá? E infelizmente, a gente vive num mundo que está na contramão disso. Certo? Eu conversei com uma pessoa a respeito disso, inclusive. Né? Não estava falando de disciplina, não. Eu estava falando a respeito de igreja, e ele falou assim, pastor, eu estou fazendo uma coisa que aqui na minha cidade é proibido por lei. Mas eu cheguei na minha liderança e fui falar com o meu pastor e falou assim, não, rapaz, a concorrência é injusta e todo mundo está fazendo, para continuar fazendo. Quando eu falei para ele que era pecado, que ele tinha que abandonar, ele falou assim, o senhor é o primeiro que fala isso para mim. E eu já conversei com alguns pastores sobre isso. Mas não é porque eu sou melhor que eles, é porque a Bíblia estabelece. A gente, como crente, tem que ser assim. Ele falou, mas todo mundo faz. Então, ou seja, nunca vai ser um escândalo para as pessoas aqui, porque todo mundo faz. E eu falei, e se houver uma denúncia a respeito disso, que é uma prática ilegal, o primeiro nome que vai sair lá em ordem alfabética é o seu. E aí? Ele falou, já entendi. Eu já abandonei. Quero dizer para o senhor que semana passada foi a última vez que eu participei disso e nunca mais vou participar. E aí a gente pode tratar da questão da soberania de Deus, porque não participar disso comprometia a renda dele. Olha que coisa absurda. Então, a gente precisa, irmãos, entender que a igreja presbiteriana é uma igreja séria. E às vezes as pessoas olham e falam assim, não, é porque a liderança, uma liderança frouxa. Mas um conselho não pode disciplinar um membro se não tiver uma testemunha, uma pessoa que vem com documento por escrito. E isso é de suma importância, porque preserva tanto o conselho quanto a pessoa. Os dois lados. É fundamental, precisa ser assim, tá bom? Então, a gente vai virar espiões aí, não. A gente primeiro vai vigiar e se policiar, né? Se a gente tiver em uma dessas práticas, abandonar a partir de hoje. E procurar, com muito amor, à medida que a gente vê as pessoas fazendo aquilo que a gente entende que está trazendo dano espiritual para elas, conversar com elas, orar com elas. É isso aí que é a igreja. Não é esperar chegar lá no conselho para a pessoa ser exposta, ou passar vergonha, como alguns querem. Não é isso. Porque o conselho, o atual conselho, não vai fazer isso com ninguém. Né? Não tem como a gente fazer isso. A gente não entende dessa maneira. Mas é interessante. Obrigado aí pela participação da Lívia. É de extrema relevância e importância atentar para essas questões aí, tá? Obrigado. Pastor, Sim. A gente sempre, quando eu falo a gente pensa assim, dinheiro é uma coisa que não é importante. É claro que para a gente sobreviver, a gente precisa do dinheiro. Mas a gente tem que ter cuidado realmente naquilo que a gente se envolve, porque nos negócios é um negócio muito assim que eu tive uma experiência no passado. Eu gosto muito de trabalhar com as coisas mais complicadas e diversas do mundo. Nós já tivemos desde açougue até a plantação de cogumelo, quem lembra? Plantação de cogumelo, pois é. Nós fizemos uma estufa de cogumelo aí onde hoje é o galpão do Nélio, na Vó Rosa. E foi uma época que meu bem estava nos Estados Unidos. Eu estou contando isso aqui para os irmãos para servir de experiência, para a gente ver que como hoje em dia tudo é muito natural. E meu bem estava nos Estados Unidos e a gente investiu muito dinheiro, mas foi muito dinheiro na criação de cogumelo. E aí fizemos curso, eu fiz curso, e aí começou, as meninas eram pequenas. E aí, mas sempre as coisas ficam nas entrelinhas, né? Você não sabe tudo do negócio, você não
Só na hora que você está que você começa os tropeços. E aí a primeira colheita de cogumelo, muito boa e tal. E aí é um negócio muito complicado esse tal de cogumelo. Quando foi na hora que chegou a conta de luz, eu quase caí por terra. Tipo assim, a conta de luz de R$ 5.000. Aí tudo que a gente ganhou foi na conta de luz. Aí eu fui atrás de quem é que me deu o curso, né? Aí o rapaz falou comigo, olha, isso daí a gente não fala no curso não, mas as pessoas que trabalham com isso, a maioria tem gato da CEMIG. E se a senhora não fizer o gato, a senhora não vai ir para frente, porque realmente gasta muita energia, porque ficava ligado o gerador dia e noite, e era um trem muito complicado. Então, na segunda vez veio de novo R$ 4.000, na terceira vez a gente fechou tudo, porque o gato da CEMIG, estou tirando da CEMIG. CEMIG é rica, mas a CEMIG é dela, né? Então, se você vai olhar para o financeiro, você fala, CEMIG é rica, todo mundo faz isso, lá no morro tem gato, tem isso, tem aquilo outro. Mas isso daí é uma coisa que, para a gente, cristão, tem que pesar no que é que a gente está se metendo, né? Verdade. O tempo já está esgotando, então eu não vou entrar nesse assunto aí, não, vou deixar para a semana que vem, vou só fazer uma introdução rapidinha, mas para fechar essa questão, a gente vê, de fato, tudo que vocês falaram tem a ver. Eu procuro trazer uma regra para mim já há algum tempo, que é imaginar a minha vergonha caso aquilo que passou pela minha cabeça seja descoberto. Entendeu? Quer dizer, se passa alguma coisa na minha cabeça, porque passa na cabeça de todo mundo, né? Eu fico imaginando a vergonha que eu vou passar se aquilo for descoberto. Porque às vezes as pessoas se firmam nisso, né? Ninguém vai descobrir. Mas e se descobrir? Qual vai ser o tamanho da minha vergonha? Qual vai ser a vergonha que não é só minha? É uma vergonha para o meu filho, é uma vergonha para a minha família, é uma vergonha para a igreja, é uma vergonha para o nome de cristão que eu carrego, né? E, sobretudo, pelo exemplo que eu tenho que dar para o cidadão que eu estou formando na minha casa, né? Que agora já caminha pelos seus próprios conceitos, porque já tem 21 anos, já responde legalmente, inclusive, né? Pelas suas ações, mas que eu procurei formar durante todo esse tempo. Obviamente que eu não sou perfeito, eu tenho os meus erros, mas a reflexão que eu faço é essa. Qual seria o tamanho da minha vergonha ao olhar para o meu filho, né, e encarar uma situação como essa? Outra questão que o pastor falou é que às vezes o pastor não confronta por medo, né? Medo de sair da igreja, medo de perder aquele fiel, entre aspas, né? Medo de perder a contribuição financeira dele. Chamei fiel porque é o que a gente fala, os fiéis, né? Mas aí, se eu confrontar esse irmão no pecado dele, ou no caso que o senhor contou aí, já que era algo financeiro, né? Se eu falar com esse irmão que está errado, eu vou perder a minha arrecadação, não sei nem que igreja que ele é. Mas no contexto de igreja presbiteriana, por exemplo, que a gente sabe que o pastor não é o dono da igreja, né? O pastor está ali, mas a hora vai sendo o conselho que comanda, o pastor às vezes fica tímido para agir porque ele fica com medo. Se eu peitar essa família aqui, o ano que vem eu estou fora, né? Então, essa ideia vem das nossas fraquezas humanas mesmo. Mas um detalhe importantíssimo que está lá no texto, primeiro texto que eu li, de Gálatas 6:1, que ele diz o quê? Vós que sois espirituais. Esse é o detalhe que faz toda a diferença. Porque isso vai fazer com que a gente reflita tudo por um aspecto espiritual. Então vai entrar essa questão que a Lívia falou, se a gente agir dessa maneira, vai entrar a questão que o pastor falou, vai entrar a questão que a tia Bia falou, é aquilo que a gente colocou aqui. Né? A ideia de... Oi. Caiu um pouquinho de novo. Essa ideia de ser espiritual. Então, quando a gente fala de amor, eu tenho dito sempre aqui, quando a gente fala nisso, que a maior expressão de amor, quando diz lá, amar o próximo como a ti mesmo, é você levar o evangelho a essa pessoa.
alguém que está morto e você está levando uma oportunidade de vida. Isso é a maior demonstração de amor. Então, quando a gente trata de disciplina, ao fazermos isso, nós estamos também amando essa pessoa, né? Agora, às vezes a gente não age porque a gente tem medo de que alguém descubra também os nossos podres, né? Ou seja, a gente não está sendo espiritual. Então, essa palavrinha faz toda a diferença. Vós que sois espirituais. E no final do verso ele reforça: cuidado também para que não caia, né? Para que não seja também achado em falta. Então, para introduzir esse assunto aí, os irmãos vão pensando a respeito dessas perguntas aí para responder semana que vem. Eu vou só contar uma historinha que o autor do livro conta. Estava na igreja lá, pastor Ombro fez a sua pregação no domingo de manhã, os irmãos estavam todos ali reunidos, e depois do culto, como era de costume, os irmãos se reúnem para conversar, e o irmão Mão começou a conversar com o irmão Nariz. Conversa vai, conversa vem, como é que está a família? Ah, tudo bem, né? Os dedinhos estão na escola, estão indo bem, né? O irmão Mão falando, a senhora Mão também está trabalhando. O irmão Nariz, que maravilha e tal. Mas eu estou te achando meio triste, assim. Eu estou meio desanimado com a igreja aqui. Acho que o pastor Ombro ele não está suportando bem essa responsabilidade de pregar, não está me agradando muito. Os irmãos do louvor aí, o irmão Braço, a irmã Coração, eles são até muito atenciosos, mas eu não sinto uma espiritualidade no louvor, não gosto da seleção das músicas. De modo que a igreja não está suprindo as minhas expectativas. Então, eu conversei com a minha esposa e nós estamos pensando em procurar outra igreja. Então, o irmão Nariz começa a argumentar com ele ali, mas você não sente aqui um ambiente, eu não te julgo, respeito a sua opinião, mas... Está de brinques. Olá. Oi? A NET está colaborando aqui. Então, irmão Nariz, você não sente um cheiro aqui de um bom ambiente, de uma igreja saudável, salutar? E o irmão Mão, não, até boa e tal, mas eu acho que a pregação do pastor é muito dura, né? A gente sai daqui muito confrontado, sei lá, ou às vezes ele não é muito eloquente, me dá sono, né? Eu também olho para o irmão Olho, às vezes ele está dormindo. E nós estamos pensando muito nisso. E aí chega a esposa dele, a senhora Mão, que estava conversando com outras senhoras, e ele fala, estou conversando aqui com seu marido, e ele fala da vontade dele de sair da igreja. A senhora também acha isso? Ela diz, realmente, a gente até gosta dos irmãos aqui e tudo, mas falta alguma coisa, eu não me sinto muito engajada aqui com as senhoras, porque, não sei, eu não sinto que aqui nessa igreja tenha um bom ambiente para que os meus filhos cresçam e desenvolvam uma boa rede de contatos, né? Que possa dar para eles algum benefício futuro. Então, acho que eu preciso procurar uma igreja que tenha pessoas com mais status e etc. e tal. Então, eles encerraram aquela conversa ali, se despediram, e o irmão Nariz falou com a família Mão ali, para que eles pensassem um pouco mais a respeito, né, antes de decidir de forma precipitada isso. Então, essa historinha fica como introdução. Obviamente que os termos aí se referem ao que é a igreja, né? Acho que os irmãos pegaram o corpo, por isso o irmão é o mão, o outro é o nariz, o irmão olho, a irmã coração, só não tem irmão cabeça, né? O pastor ombro que suporta ali todo o peso, porque irmão cabeça não tem, porque nós sabemos quem é o cabeça da igreja. Então, a insatisfação que geraram, os argumentos que eles colocam ali, muitas vezes a gente ouve de pessoas que estão ao nosso lado. Não é isso? Estou chateado porque não estou gostando da forma que a escola dominical está sendo conduzida, né? Não estou gostando da forma que os sermões estão sendo pregados, não gosto da eloquência do pastor, não gosto do louvor, porque o louvor é muito ruim. A gente chega lá, às vezes, só tem um violãozinho, né?
ou às vezes não tem nem o violão, só tem lá o teclado, ou às vezes não tem ninguém, né? As músicas são sempre as mesmas, então, né? Ou não, porque não tem companhia para o meu filho, acho que o meu filho precisa de companhia, ou como eu já repeti isso aqui algumas vezes, né? Como a gente ouviu de algum irmão um tempo atrás, o que eu citei na historinha aqui, né? Não, porque aqui na igreja não tem uma rede de contatos que possam favorecer os meus filhos no futuro. Então, diante disso, irmãos, as 3 perguntas que estão aí. O que você procura em uma igreja? Qual é a igreja ideal? Essa igreja ideal é um lugar que tem o que, na sua opinião? E, na sua opinião, o que seria uma igreja saudável? Você vai, como dever de casa, pensar nessas 3 perguntas a partir da historinha que eu contei. Semana que vem nós vamos entrar nesse assunto das marcas de uma igreja saudável. Ok? Tendo dito isso, nós vamos encerrar.